Bom dia a todos. Em nome do Simples São Paulo, sejam bem-vindos. Desculpe o pouquinho do atraso aí, mas, infelizmente, os dois colegas que estavam relacionados para essa mesa aqui não conseguiram chegar, né? Eu mesmo peguei trânsito, moro aqui perto, demorei meia hora para chegar aqui, uma coisa absurda para subir a rua aqui, né? Então, nós vamos dar início e nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Nós vamos ter 10 minutos rigidamente para apresentação, tá? E 5 minutos para perguntas, tá bem? Podemos começar, então. O primeiro tema, as questões éticas e as responsabilidades no uso das tecnologias de informação. O professor que vai apresentar é o Adriano Souza Leite, né? Ele... pela ordem aqui. E a Elizabeth. Alô, bom dia, pessoal. Meu nome é Adriano. Eu sou professor, eu dou aula de matemática, né? E eu desenvolvi esse projeto junto com a professora Elizabeth, do Instituto Federal, que faz o doutorado junto comigo. E quando eu vi o tema, eu achei algo muito interessante, porque a matemática é algo que a informática é algo que está intimamente ligado com a matemática. E, às vezes, nós, professores, até mesmo por conta de não dominar essa ferramenta, acabamos passando por cima desse grande instrumento, dessa ferramenta, que tem assim, um grande potencial para o desenvolvimento dos nossos alunos. Eu comecei a fazer, né, o desenvolvimento desse projeto com 2 salas de primeiro colegial, que é um dos colégios onde eu dou aula, né? A turma A e a turma B. A princípio, assim, eu não tive nenhuma escolha em relação às turmas. Eu fiz aleatoriamente, escolhi uma sala e outra para poder aplicar esse tipo de desenvolvimento. Uma utilizando, né, a turma A utilizando a ferramenta, né, e a turma B foi no método tradicional, né? Foi introduzida a aula de função, o conceito, e a outra, paralelamente, também foi desenvolvida, ou seja, uma coisa que eu vou ressaltar que foi muito importante, eu não levei eles diretamente para o laboratório. Eu dei o conceito de função, normalmente como os outros alunos, e depois que foi introduzido a turma A na aula do grupo, para poder estar trabalhando com software, tá? A pesquisa foi qualitativa, bibliográfica, documental. Nós temos aqui, que foi o que eu acabei de falar para vocês, né, um dos principais sinergismos da matemática é com a tecnologia. E nós sabemos que ela avança inevitavelmente, né, e tem grande influência dentro desses padrões que eu falei para vocês, que há totalmente, a 100%, uma ligação de química perfeita, informática, junto com a matemática. E quando se trabalha com esses padrões, é sempre importante, né, o professor se perguntar, né, como os professores podem interagir com a tecnologia para melhorar a aprendizagem de matemática? Que tipo de tecnologia deve usar no ensino de matemática? Como devo usar a tecnologia ao ensinar matemática? É uma coisa muito importante porque, assim, às vezes há uma grande... Eu observo sempre isso, né? Eu estou assim, em constante pesquisa e até mesmo trabalhando com aperfeiçoamento com professores, e você percebe que há um equívoco muito grande dentro da informática em relação ao professor. Às vezes o professor acha, trabalhar com informática é levar o aluno, deixar lá no laboratório, ele mexer e tal, né? Levei para poder trabalhar. Até mesmo com a calculadora, outro equívoco muito grande. A calculadora ela é um meio e não um fim. Eu enxergo a calculadora, né, eu trabalhei durante 8 anos com educação infantil, que eu sou formado no magistério, então você vai tendo essa perspectiva e esse olhar e consegue diferenciar e notar a necessidade que os nossos alunos têm de como se abstrai e de como se tem o conhecimento lógico-matemático. Então, assim, quando você consegue enxergar essas peculiaridades nos seus alunos, que vêm lá se desenvolvendo desde o ensino, né, do Fundamental 1, Fundamental 2, então você consegue ter esse olhar mais abrangente em relação a essas questões. E, como eu estava falando anteriormente, o uso da calculadora ela é um meio, ou seja, por exemplo, eu trabalho muito com questões de números de vírgula e números e até mesmo a própria conta em si.
Então, quer dizer, o meu aluno vai lá, ele tem a calculadora, mas é para poder conferir o resultado, e não para chegar na conta em si, né? Porque tem um professor dá lá e o aluno calculou, chegou no final, não. Eu ainda sou daquele método assim tradicional, né? Que eu peço para poder tirar a prova, a prova do Nova História, aquele tracinho, né, que nós temos aí dentro da história da matemática, que é muito importante. Então, quando se trabalha com esse contexto, eu acho que é algo muito importante, né? Então, se você associar tanto métodos tradicionais quanto os métodos novos que estão vindo aí, que é a inserção da tecnologia dentro da área de ensino. E tá. Nós temos aí vários, né, autores, né, que falam sobre a importância dessa tecnologia dentro da sala de aula. Um deles é o D'Ambrosio, né, que ele ressalta que o baixo nível de aceitação da incorporação de tecnologias é a principal causa do equívoco na educação, onde, segundo o autor, a disponibilidade da calculadora e computadores nas aulas, ou seja, a incorporação de toda a tecnologia disponível hoje, é fundamental para tornar a matemática uma ciência de hoje. Isso é óbvio, né, para a gente, só que o que acontece, na verdade, é que nós ainda temos bons professores, né, mas que têm medo de usar essa ferramenta dentro da sala de aula porque não conseguem manipular, e até mesmo porque, assim, nós temos aí, eu sempre falo assim, e eu vejo algumas questões assim, nós temos alunos do século 22, praticamente, e professores do século 19, 18, que está com um pezinho assim ainda, com medo de trabalhar com essas novas tecnologias, e, enfim. 5 minutos, tá, vamos lá. O que eu usei foi o Grafimática, tá? É um programa desenvolvido pelo Kate Hetz e o Carlos Malaca. O Kate, ele criou, ele é um cara que trabalha com ciência e com tecnologia. O Carlos Malaca é um português que fez a tradução para o português, né, do software dele, e que trabalhou em Portugal com seus alunos e foi havendo essa divulgação aqui para o Brasil. O programa ele tem tem simples interface de manipulação, é um programa de fácil compreensão. Está ali, quem quiser depois tá copiando o site para poder estar aplicando, né? Esse é o programa. Eu acredito que quem é professor de matemática, né, já deve ter contato com esse tipo de programa, que é um dos mais simples que tem. E foi escolhido justamente pela fácil manipulação dele. Aí nós temos algumas questões que foram utilizadas dentro da sala de aula, quer dizer, algumas funções do primeiro grau que foi utilizado, e aí foi pedindo para os alunos fazerem essas observações. Toda hora ia lá, colocava uma função, mudava, eles mudavam junto também. Eu vou ser bem rápido, tá? Porque senão só tem 5 minutos. Aí eu tenho outras também que foram feitas, e eles foram feitas observações. E aí foi feita, né, depois das etapas realizadas, foi feitas as avaliações dos alunos, né? E aí eu consegui concluir que essa questão, né, de se trabalhar com a ferramenta foi muito significativa. E dentro dessa perspectiva, eu utilizei um referencial teórico deixa eu ver aqui, está aqui, do Jean Piaget, que é um cara que eu tenho uma certa admiração pelo trabalho, porque ele consegue fazer uma conexão muito bacana, né? Dentro dessa perspectiva de trabalho, eu consegui notar, né, na epistemologia genética dele, que ele faz duas referências, né, quando se trata da questão do aprendizado, que seria a abstração reflexiva, né, e a abstração empírica. A abstração empírica é aquela que a gente tem com contato, com o manual, com o tamanho, de ver a própria manipulação da experiência que a gente já está fazendo, que está realizando com os alunos, nos traz essa questão da manipulação empírica. E na reflexiva, é essa que o aluno vai fazer do objeto, a abstração, é a conotação que ele vai ter, ele vai retirar do objeto, né? E aí, dentro dessa perspectiva, você observa que o sujeito ele consegue extrair das propriedades da ação do objeto, não do objeto em si, mas do seu conhecimento, da manipulação que ele fez. Ou seja, quando eu apresentei para eles, né, eu fui perguntando, olha, coeficiente angular, eu coloco aqui o número 3, aumenta ou diminui? Eles aumentam. E quando eu coloco aqui um número menor, abaixo, 1, 0,5, aí eles observavam que diminuía. Então, quer dizer, essa manipulação que o sujeito tem dele fazer a sua própria conclusão, né,
a partir do objeto que está sendo apresentado, aí sim você percebe que está tendo um verdadeiro desenvolvimento lógico-matemático, porque ele abstrai dali do objeto onde ele está observando, de onde ele está manipulando os seus próprios conceitos a partir da visualização do que lhe é transmitido. Então, ele observa, ele toca, ele vê, ele experimenta, né? E a partir daquele objeto, não do objeto em si, mas da sua experiência, da sua conotação, da sua vivência com aquilo, ele está abstraindo o que seria o verdadeiro sentido do conhecimento para se chegar ao conhecimento lógico-matemático.